Voltamos com o Band Mulher e comigo aqui já está ele, que é sócio fundador da CG Home Care, que vocês já conhecem, o Alexandre Pires. E hoje para falar de um assunto, olha, pesado, né, que rolou aí na semana passada, de uma fraude, né, nos planos de saúde, onde a empresa procurava pacientes falsificando orçamentos e havia um superfaturamento, né, dos orçamentos concorrentes. E claro que a falsa empresa sempre tinha um orçamento mais fácil e mais barato, né? Exato. E, Regina, é muito bom a gente trazer esse assunto aqui para alertar as pessoas de como devem agir na hora de fazer um orçamento desses, né? O atendimento via justiça, ele é muito comum para o home care, seja contra o Estado, seja contra o plano de saúde. Um exemplo, ainda hoje eu estava vendo quantos pedidos eu recebi do Estado só no mês de janeiro. 148. Meu Deus. Essa semana fechou em 148 pedidos. Então é muita demanda. A gente está falando de um número cada vez um número crescente de pacientes necessitando de cuidados, né? Mas explica um pouquinho melhor esse pedido, porque isso não é... Daqui a pouco as pessoas vão dizer, mas isso é de justiça? Não. São pedidos... Isso, são pedidos que o Estado recebe, alguns vão ser atendidos, outros não. Tá. Né? Mas vamos supor que a pessoa queira, então, judicializar, como a gente fala, né? Então, o que essa empresa fazia? Bem como tu falou no início, eles falsificavam orçamentos, pegavam o meu nome da minha empresa, o nome de outras empresas e colocavam nos orçamentos com um valor mais alto e ela botava o dela. Para que o dele parecesse sempre melhor. Sempre melhor. Na verdade, o dela estava super faturado, né? O dessa empresa. E causando dano. Então, a pessoa que fizer tem que ter, primeira coisa, um advogado de confiança. Eles indicavam o advogado também, o que isso já mostrou uma situação de cartel ali envolvido, porque tinha muita gente envolvida. Mas assim, procure o seu advogado de confiança, venha munido de um laudo médico realmente com a necessidade, gente, do atendimento. Se esse paciente precisa, use a tabela NEAD, peça para o enfermeiro daquela instituição a qual tu chamaste para fazer o orçamento, aplica a tabela NEAD. O que é a tabela NEAD? É uma tabela específica para o atendimento domiciliar, que vem do Núcleo de Estudos de Atenção Domiciliar, NEAD. Facilmente encontrada na internet, mas toda empresa de home care séria possui. Pesquise as empresas de home care com quem tu vai falar, né? Então veja o tempo de mercado, veja se possui todos os dados dos responsáveis técnicos dentro daquele site. Veja se a empresa realmente existe, passe na frente. Ligue para a empresa. Porque eu te perguntar do que as pessoas precisam desconfiar, né, na verdade. Eu acho assim, empresas de fachada, empresa que só tem um número de celular, por exemplo. Epa, tem alguma coisa estranha. Ou que está muito barato, enquanto todas as outras estão num valor médio. Também, Regina, também. Só que o ideal é que a pessoa busque os orçamentos, o próprio familiar que está pedindo aquele recurso para aquele paciente que está necessitado, porque eu parto do princípio que se está necessitado, está acamado, 100%. Né? Então tem um familiar fazendo isso. Então essa pessoa busca os orçamentos, não deixe na mão de uma empresa fazer isso ou de um advogado fazer isso. Né? Então tu entrega para o advogado o laudo do médico completo, essa tabela NEAD para mostrar que tem a necessidade do home care e 3 orçamentos. E os exames necessários. Se as pessoas tiverem exames, quanto mais completo tiver isso, melhor para o juiz entender. Às vezes o juiz não entende da área da saúde, né? Como tu entende do jornalismo, eu entendo de administração, cada um na sua área. Então o juiz tem que estar munido de um laudo médico bem forte e ali tem que ter, detalhes, tá? Quanto tempo de enfermagem aquele paciente tem que ter? 6, 12 ou 24 horas? Quais os medicamentos, as quantidades, Regina, desses medicamentos por dia? Para que possa ser feito o cálculo depois, no mês, o que esse paciente vai gastar? Qual tipo de material esse paciente vai usar? Um exemplo, tô até deixando a Regina quietinha aqui, vocês viram, eu tô prestando atenção, porque isso é muito importante, a gente não imagina. E só eu tô falando aqui, mas assim, os materiais... Mas que é a tua área, é minha área, claro, e eu fico preocupado com essas pessoas que levam golpe, né, Regina? Porque agora essas pessoas perderam o atendimento. Pois é, imagina isso. Então assim, aquele paciente, como vai ficar? Né? A empresa, teoricamente, acabou. Né? Então é complicado, é uma situação delicada. A quantidade de materiais, gente, um paciente, por exemplo, que faz uma aspiração, né? A gente sabe que tem pacientes que têm a traqueostomia, que precisa fazer uma aspiração por causa da secreção que fica acumulada aqui na traqueostomia. Então esse paciente vai usar luva, vai usar a sonda, vai usar o aspirador, tem que ter o latex, aquele caninho que vai do aspirador até a sondinha para aquele paciente usar. Quer dizer, a luva são estéreo. muitos detalhes. São muitos detalhes. Então o médico tem que ter essa consciência, Regina, para fazer esse laudo
laudo de uma forma Sim, completa. eu até vou te dizer que se tu sentir necessidade de falar novamente nesse assunto, fica à vontade, porque Claro. realmente é um assunto super importante e a gente às vezes não tem esse tempo todo num Claro, dia. aqui, claro. Mas se tu sentir necessidade, por favor, volta nele. E Sim. obrigada desde já, e é isso, as pessoas têm que ficar atentas. Tem que ficar atentas, exato, Regina. E com as pessoas certas, né? Tá certo.